Você já sentiu que um lugar ficava pesado? Como se o próprio ar carregasse uma sombra invisível? A energia negativa é assim, silenciosa, densa e capaz de invadir tanto um espaço quanto o coração humano. Mas existe algo que essa energia não suporta, algo que a desestabiliza até fazê-la desaparecer. O som. O som harmônico, puro e luminoso é como uma tocha que ilumina a escuridão energética. Onde há uma vibração clara, o caos não pode habitar. Onde a harmonia se expande, a densidade se dissolve. E isso não é apenas uma metáfora. Desde tempos antigos, culturas de todo o mundo utilizam sons sagrados para limpar, curar e proteger. Imagine um sino tibetano ressoando em um cômodo escuro. Sua vibração metálica, quase líquida, percorre o espaço como uma onda invisível, quebrando as energias pesadas escondidas ali. Ou um mantra ancestral, repetido suavemente, transformando a mente dispersa em um fluxo ordenado de consciência. O tambor xamânico, com seu pulso profundo, não apenas conecta com a terra, mas expulsa tudo aquilo que não pertence à vida. E os tons solfejo? Essas frequências misteriosas despertam memórias adormecidas e trazem equilíbrio, algo que até a ciência moderna começa a estudar. Mas por que isso acontece? Porque a energia negativa não suporta o que é harmônico. É como a sombra que desaparece quando entra a luz. E o som luminoso tem um poder ainda mais curioso. Ele não precisa gritar, basta vibrar em pureza. Nesta jornada, vamos explorar as razões ocultas por trás desse fenômeno. Veremos como diferentes culturas descobriram o poder da vibração muito antes de existir a palavra frequência. Revelaremos quais sons a energia negativa teme, como eles atuam no plano espiritual e o que significam para quem desejar manter o corpo e o espaço livres de densidade. E, finalmente, aprenderemos a usar essas vibrações no dia a dia, como escudos invisíveis que protegem e como chaves que nos devolvem ao equilíbrio interior. Prepare-se, porque o que você vai descobrir não é apenas teoria, mas uma ferramenta prática, um segredo que ecoa há milhares de anos em templos, florestas e corações despertos. Este é o mistério do som que a energia negativa odeia. Desde o início da humanidade, o som foi visto como algo muito além de um fenômeno físico. Para os antigos sábios, o universo inteiro nasceu de uma vibração primordial, um eco eterno que ainda pulsa em tudo que existe. Na Índia Védica, ele era chamado de Om, o som primordial, a semente de toda a criação. Os sábios antigos acreditavam que repeti-lo era recordar o pulso cósmico que mantém o universo em equilíbrio. Não era apenas um canto, mas uma chave vibracional capaz de ordenar a mente e afastar as forças do caos. No Egito, os sacerdotes utilizavam cânticos rituais dentro dos templos para manter a pureza do espaço. Eles sabiam que a voz humana, afinada com intenção, podia transformar a densidade invisível e abrir canais para o divino. Os próprios hieróglifos representavam símbolos sonoros, lembrando que a linguagem era vista como magia vibracional. Os povos originários da América confiavam no tambor. Para eles, seu toque rítmico imitava o batimento do coração da terra. Cada pulsar chamava os espíritos protetores e expulsava as entidades que perturbavam a harmonia da comunidade. O tambor não era apenas um instrumento musical, era o guardião espiritual. No Tibete, os sinos sagrados ressoavam por monastérios e montanhas. Seu timbre metálico era considerado uma vibração de purificação, capaz de desfazer bloqueios e limpar a mente de pensamentos sombrios. Mesmo hoje, praticantes afirmam que o eco de um sino tibetano pode transformar instantaneamente a energia de um lugar. Filosoficamente, todas essas tradições concordam em um ponto. A vibração organiza a realidade onde existe o caos.
O som harmônico reestrutura. Onde há densidade, a frequência pura abre caminho para a luz. Não é coincidência que até os textos herméticos falem sobre a correspondência entre o alto e o baixo, entre o interior e o exterior. O som é a ponte. A ciência moderna começa timidamente a se aproximar desse mistério. Estudos sobre musicoterapia e frequência e solfégio mostram que certos tons podem induzir calma, regeneração e equilíbrio no corpo humano. É como se, além da biologia, existisse um eco ancestral que responde à vibração correta. O fato é que a energia negativa, densa e caótica, sempre recuou diante da harmonia. E é por isso que, desde tempos antigos, os sábios protegiam seus espaços e suas almas com sons sagrados. O que eles sabiam retorna hoje como uma verdade urgente. No som se guarda um poder capaz de dissolver a sombra. Agora entramos no coração do mistério. Quais sons são capazes de incomodar ou até expulsar a energia negativa? O primeiro são os sinos tibetanos ou sinos de vento. Sua vibração metálica não é apenas estética, é precisa. O eco se expande em ondas que colidem com a densidade energética e a dispersam. Imagine um ambiente pesado, carregado e, de repente, ouvir aquele timbre cristalino atravessando o ar como uma espada de luz. O que era opaco se torna claro. O que estava parado começa a fluir. Muitos praticantes os utilizam para limpar ambientes antes da meditação, como se cada som abrisse uma janela invisível por onde entra o ar puro. Outro som poderoso são os mantras sagrados, sendo o Om o mais conhecido de todos. Quando você o pronuncia, a vibração não fica apenas no ar. Ela ressoa dentro do peito, nos ossos. Na mente, é um lembrete de que o próprio corpo humano é um instrumento sagrado. A energia negativa não suporta essa ressonância, porque ela é expansiva, ordenada e constante. Ao repetir um mantra, você não apenas limpa o ambiente, mas também reprograma o seu interior, afastando pensamentos sombrios ou emoções densas que tentam assumir o controle. Também há o tambor xamânico. Seu som é profundo, grave, como o batimento do coração da terra. É um pulso que não deixa espaço para confusão nem para a dispersão. As culturas ancestrais o usavam em rituais para expulsar energias indesejadas e reconectar-se com a força vital. Ao ouvir o tambor, o que é caótico se alinha ao ritmo de um pulso universal. O negativo não encontra onde se esconder, porque tudo vibra no compasso do batimento sagrado. Por fim, há os tons solfégio, como 528 Hz ou 432 Hz. Essas frequências têm sido associadas à cura, regeneração e à expansão da consciência. Embora a ciência ainda debata seus efeitos, muitas pessoas relatam sensações de calma profunda, clareza mental e leveza após ouvi-las. A energia negativa, por outro lado, percebe essas ondas como insuportáveis. Onde elas soam, o peso se quebra e se dissolve, como se o som revelasse rachaduras na sombra por onde a luz consegue penetrar. Em todos esses casos, há um mesmo padrão. O som harmônico não luta contra a negatividade. Ele simplesmente a desfaz, como o sol que ilumina sem esforço e a sombra que desaparece sem resistência. Essa é a verdadeira chave. Onde ressoar a vibração pura, a escuridão não pode permanecer. Agora que sabemos quais sons mais incomodam a energia negativa, surge a grande pergunta: como eles realmente atuam em nossa vida? O que acontece quando os integramos conscientemente no nosso dia a dia? A resposta está em compreender que não somos espectadores passivos do som. Nós o absorvemos, o encarnamos, o transformamos em vibração viva dentro de nós.
Cada nota, cada pulso, cada repetição reorganiza não apenas o ambiente, mas também o interior de quem ouve. Por exemplo, os sinos tibetanos não limpam apenas os espaços externos. Ao escutá-los com atenção plena, é como se uma tempestade dentro da mente também se dissipasse. A confusão se clareia, os pensamentos caóticos se silenciam e o que resta é um estado profundo de presença. Aqui, a energia negativa que se alimenta do desordem mental perde seu alimento e se dissipa. Com os mantras, acontece algo ainda mais poderoso. O som se transforma em uma ponte. Não se trata de uma música externa, mas de uma vibração que nasce na própria garganta e ecoa em cada célula do corpo. Cantar um mantra é como acender uma chama interior. Quanto mais constante for a repetição, mais difícil será para a escuridão encontrar um espaço para entrar. E o curioso é que não é preciso ter uma voz perfeita. O que realmente importa é a intenção, a entrega e a constância. O tambor xamânico, por sua vez, desperta memórias ancestrais. Seu ritmo é tão primitivo que toca algo além do racional. Muitos o descrevem como uma viagem interior, um transe em que o ego se dissolve e o espírito se reconecta com o eterno. Quando alguém toca o tambor em um ritual de limpeza, não é apenas um instrumento que soa, é o eco de milhares de anos de humanidade usando aquele pulso para afastar as forças densas. Os tons solfégio e frequências como 528 Hz ou 432 Hz funcionam como um bálsamo invisível. Ao ouvi-los, ocorre um alinhamento sutil, como se as peças desalinhadas da alma começassem a se encaixar novamente. A negatividade que prospera no que está quebrado e dividido não encontra onde se fixar quando tudo está em harmonia. Assim, descobrimos um segredo que as tradições espirituais sempre guardaram. Não precisamos lutar contra a escuridão. Basta fazer nossa vida vibrar com sons de luz. A sombra não é vencida com mais sombra. Ela se dissipa quando a melodia sagrada ressoa no coração e no espaço que habitamos. Saber que existem sons capazes de enfraquecer a energia negativa é valioso, mas o verdadeiro poder surge quando aplicamos isso na prática diária. Não se trata apenas de rituais esotéricos, mas de integrar a vibração como uma ferramenta natural, acessível a qualquer pessoa. Um primeiro passo é começar o dia com um banho sonoro. Basta ouvir por alguns minutos sinos tibetanos ou uma frequência solfégio como 528 Hz, enquanto respira profundamente. Isso prepara seu campo energético como um escudo invisível para enfrentar o dia. Outro recurso poderoso é o uso do mantra pessoal. Não é preciso escolher algo complicado. O som Om, por exemplo, já é suficiente. Repeti-lo em voz baixa por apenas 5 minutos ajuda a organizar a mente e elevar a vibração ao redor. É como acender uma vela interior a cada pronúncia. O tambor xamânico pode parecer difícil de integrar, mas não é necessário ter um instrumento autêntico para sentir seus efeitos. Existem gravações com batidas rítmicas ideais para a meditação. Ouça-as quando sentir peso emocional ou ansiedade. Seu ritmo repetitivo atua como uma chave que abre a calma e a força interior. Se o ambiente onde você vive costuma carregar tensões, pendure sinos de vento perto de uma janela ou porta. Cada vez que o ar os mover, seus sons metálicos mantêm o fluxo energético leve. Não é apenas decoração. Cada som é uma limpeza sutil que impede o acúmulo de densidades. E em momentos de dificuldade, quando a mente estiver cheia de pensamentos escuros, respire profundamente e ouça um som puro. Pode ser uma nota de diapasão, um canto harmônico ou uma frequência específica. Essas vibrações são lembretes sonoros de que a luz sempre pode ser ouvida, mesmo no silêncio. Enquanto você ouve, imagine que essa vibração entra no seu corpo e expulsa tudo o que não pertence. O mais importante é a constância. Um único dia de prática pode trazer alívio, mas é a repetição que constrói um verdadeiro escudo de luz. Faça do som um aliado, não apenas um recurso ocasional.
Lembre-se, a energia negativa não resiste ao que é harmônico, mas a harmonia precisa ser cultivada. Ao longo desta jornada, descobrimos algo que as tradições espirituais repetem há milênios. A escuridão não se combate com mais escuridão, mas sim com vibração luminosa. E o som é uma das formas mais puras dessa luz. Vimos como a energia negativa se alimenta do caos, da densidade e do desordem. Porém, quando entra em contato com frequências claras e harmônicas, sua estrutura se desmorona como um castelo de areia atingido pela maré. As campanas tibetanas que purificam, os mantras que organizam a mente, o tambor xamânico que desperta a força vital e os tons solfegio que curam, todos são diferentes faces da mesma verdade. A vibração é medicina, proteção e expansão. A pergunta é: o que faremos com esse conhecimento? Vamos deixá-lo como uma curiosidade mística ou vamos trazê-lo para o nosso dia a dia? Porque a vida moderna, com seu ruído constante e suas tensões invisíveis, nos expõe a energias densas de muitas formas. E é justamente aí que esse antigo segredo se torna mais relevante do que nunca. Imagine que toda vez que o cansaço emocional tenta dominar você, você responde com um mantra. Que quando sua casa se enche de discussões ou preocupações, você faz soar uma campana tibetana. E que em vez de deixar o medo ou a tristeza se instalarem, você recorre a um tambor, a uma frequência, a uma vibração que devolve o equilíbrio. Não estamos falando de superstição, mas de prática consciente. O sol não é um simples adorno. É uma chave capaz de abrir portas interiores e bloquear o que não pertence. E o mais belo de tudo é que você não precisa de nada além da sua própria voz, da sua própria intenção para começar. A energia negativa odeia o que é harmônico, porque a harmonia é um lembrete da ordem do universo. Cada vibração pura é como uma centelha que desperta a memória do que realmente somos, seres de luz, ressoando em um oceano infinito de frequências. Que esse conhecimento não fique apenas na teoria, mas se transforme em prática viva no seu caminho. Porque quando você faz do som o seu aliado, descobre que a escuridão nunca teve poder real, apenas aquele que permitimos na ausência da vibração correta. Assim, o mistério se revela. A sombra não suporta a melodia sagrada, e dentro de você, agora você sabe, sempre habitou a nota capaz de fazê-la desaparecer. Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.